Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que Ele possa alimentar a tua alma com a mensagem de hoje. Nós vamos estar falando sobre Jesus, que é a razão e fonte da nossa... A razão, digo, e instrumento da nossa esperança, porque a fonte é Deus, né? Nós não podemos esquecer disso. Mas Jesus, Ele é o instrumento da nossa esperança e, junto com Deus, o autor dela também. Nós estaremos estudando hoje o livro de Efésios. Então, quem quiser ter referência, né? O livro de Efésios. E o título de hoje é A Maravilhosa Graça. Nós cantamos esse hino hoje, ao início, e creio que ele é bem alinhado com o tema, A Maravilhosa Graça de Deus. Mas antes de tratarmos deste tema, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou também. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida. E nós estamos em projeto, em pleno andamento, digo, da construção da igreja. Finalizamos a etapa 3, que era a etapa de construção do muro lateral de contenção. Já finalizamos as fundações também, e agora a próxima etapa é o piso do subsolo. Quem conhece o local sabe que é um local em desnível, razão pela qual foi preciso cavar na lateral, e agora temos que fazer o piso. Ainda teremos de fazer um muro de arrimo na lateral, não foi feito, mas uma coisa de cada vez. Amém? Então estamos em processo. Você que nos assiste, gostaria de ter um relatório de como anda a obra, como estão os gastos e como está sendo feita a administração, entre em contato. Não esqueça de mandar o teu comprovante de depósito para verificarmos que você não é só um curioso, e teremos o maior prazer de poder entregar a você a prova da transparência da obra. A obra de Deus tem que ser transparente. Amém? Também, irmãos, os dízimos e ofertas são usados para atender o campo evangelístico. O ministério já está presente em mais de 10 países, em vários continentes, não é só aqui na América do Sul. E para a obra avançar, são necessários meios. Temos pessoas que estão trabalhando full time na obra. Não é o meu caso, eu não vivo da obra, eu tenho as minhas atividades. E também, como você, tenho a alegria de dizimar e ofertar. E lembrando também, para você que nos assiste e quer fazer o teu trabalho evangelístico, nós temos uma série de materiais evangelísticos que já foram pagos pelos dízimos e ofertas e estão disponibilizados gratuitamente para você. Temos folhetos, por exemplo, esse aqui, que fala do juízo, temos vários outros também, e temos brochuras, são materiais para estudo bíblico, do discipulado, para a pessoa aprender mais sobre a Bíblia. Está aqui um exemplo, são quatro blocos de estudos diferentes. Esse aqui trata dos 7 pilares da fé bíblica. Então você que mora longe e gostaria de ter estes materiais, entre em contato. Você não vai pagar nada, você só paga o correio, ok? E por que paga o correio? Só para você entender, somos um ministério pequeno, não temos o recurso para pagar o envio para todos, ok? Então nós agimos dentro dos nossos limites, para amanhã ou depois não incorrermos em dívidas, amém? Então vamos nos colocar em pé, vamos estar louvando a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que estão preparados poderão vir fazer as suas devoluções. Momento foi quando com Cristo
estiveres cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos altos céus habitas, elevamos, Senhor, o nosso pedido de que o Senhor aceite estas humildes contribuições que foram entregues aqui na Tua caixa. Amém, Senhor. Pedimos ao Senhor que dê sabedoria e entendimento àqueles que estão com o encargo de administrar estes recursos. Amém. Dê a eles também o temor de Ti e honestidade, para que possam usar da melhor forma possível estas contribuições e, com a Tua bênção, a obra possa ser avançada e o Evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. Abençoa, Senhor, os missionários, todos aqueles que estão engajados no evangelismo, quer aqui, quer nos outros continentes. Pedimos também que nos abençoe nesta segunda hora, agora que teremos o estudo da palavra, o pão espiritual, que o Senhor venha nos ensinar a abrir os tesouros da Tua verdade e possa não só maravilhar as nossas mentes e olhos, mas também, ó Deus, nos converter e nos alinhar com o Teu plano. Amém. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada um que aqui se encontra, bem como aqueles que estão longe. Que todos eles, Senhor, possam ser amparados por Ti e reconfortados por esta mensagem. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu falava com os irmãos da igreja sede que esta mensagem ela tem um poder atrativo muito grande, que foi materializado ao eu ver mais irmãos afluindo, vindo até a igreja. E fiquei feliz porque isso confirma uma coisa que está na palavra. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, o seguinte: Eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Jesus se referia àquela ocasião na qual ele seria pregado na cruz do Calvário. E é interessante porque exatamente quando foi o tempo de maior sofrimento do Salvador, é que gerou-se o maior resultado em termos do plano da redenção. Então as coisas para nós, elas não fazem sentido, para a mente carnal, não fazem sentido, mas para Deus fazem. E Deus surpreende o ser humano, a criatura, pela forma com a qual ele age. Nós vamos abrir em Efésios, capítulo 2. E aqui o Senhor nos traz coisas que são surpreendentes. Eu tenho certeza de que algumas facetas, ou uma parte daquilo que nós vamos estudar aqui, são novas para todos os irmãos. O título que aparece, esse título não faz parte da Bíblia, foi colocado pelos tradutores e editores desta versão que eu tenho em mãos, mas ele nos dá uma ideia sim daquilo que nós vamos ler nos próximos versos. Ele diz: a salvação é pela graça.
Fala-se muito de graça, mas eu não sei se todos entendem o que graça significa. Graça é um favor imerecido. É você receber o que não merece. É você estar condenado e de repente ser absolvido. É você saber que é culpado, ser declarado culpado, mas ao mesmo tempo as tuas culpas serem lavadas e você não ter mais que pagar por aquilo. Então, graça é algo feito por alguém que não merece. Deus opera com graça em relação ao ser humano, a nós. Do ponto de vista do céu e do restante do universo, à exceção do planeta Terra, o ser humano, ele é o problema. Ele é aquele que incomoda, né? O que eu quero dizer com isso? Não é que eles não gostem de nós. Todos os habitantes do universo gostam de nós, porque no coração deles existe um amor puro. Mas o que ocorre é que eles enxergam tudo que o ser humano faz e estão plenamente conscientes de que nós geramos problemas. E não só no nosso planeta, né? A gente manda lixo até para fora do planeta, né? Vai a nave espacial e deixa lá resto de satélite, qualquer coisa e tal. Não satisfeito em deixar o lixo aqui, né? Nós mandamos para fora também. Há uma história da Voyager, se eu não me engano, que inclusive já passou o sistema solar, né? Já passou por Plutão. Sabe-se lá onde ela se encontra hoje. Bom, a verdade é que, mesmo nós sendo fonte de problemas, Deus nos amou. Não há outra palavra que explique melhor as atitudes de Deus em relação a nós. É só amor, porque você querer ficar com quem te dá problemas é só por amor. Eu já ouvi casos, né, de a pessoa falar, não, fulano lá dá problema, só mesmo é o parente que vai aguentar, só a mãe que vai aguentar, só o pai, enfim, né? Por quê? Porque o resto diz assim, eu não tenho obrigação de suportar a gente desse jeito. Não é assim? Mas ainda bem que Deus não pensa desta forma. No versículo 1, ele aborda exatamente este problema. Eu vou ler como está aqui, depois vou explicar a vocês, porque tem um pequeno probleminha de tradução aqui. Como lemos, está da seguinte forma: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Só que, na minha Bíblia, a palavra vivificou aparece com as letrinhas deitadas, ou seja, itálico, é uma letra um pouquinho diferente do restante. Isso significa que ela não pertence ao texto original. Quem traduziu achou que ia dar uma coerência ao texto o colocar ali. Mas acaba que não ajuda. O correto é, você faz um risquinho nesta palavra, porque ela não pertence ao original, e lê sem aquilo. E vós, estando vós mortos em ofensas e pecados. O texto está se referindo ao estado no qual nós nos encontrávamos do ponto de vista de Deus. Nós nos achamos vivos, não é verdade? Vemos muita gente andando pela rua, os carros passando, etc. Aos olhos humanos estão todos vivos. Mas aos olhos de Deus, quem anda em desobediência à sua lei, quem anda fazendo mal para os outros, quem anda pensando no mal, não está vivo, está morto. Morto espiritualmente, porque este não tem a vida eterna. A menos que ele se converta e mude, vai perder a sua vida para sempre. Então é neste sentido. Para Deus existem muitos mortos que caminham na Rua 15. Eu digo a Rua 15 porque é o centro aqui de Curitiba, né? Ou na Boca Maldita, enfim, em qualquer lugar. Na Praça da Sé, em São Paulo. Enfim, né? Pessoas que estão mortas espiritualmente, porém caminham. Estando nós nesta situação, mortos em ofensas e em pecados, versículo 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele diz que tem um espírito que opera nos filhos da desobediência. Tem muita gente que pensa assim,
Da minha vida cuido eu e ninguém dá palpite na minha vida, não é assim? Mal sabendo que a vida deles sempre é palpitada. Sempre. Nós sempre estamos recebendo influência, quer de um lado, quer de outro. Sempre tem uma vozinha falando lá na mente, né? Faça tal coisa, ai que bom se eu fizesse isso e tal. Às vezes vem o pensamento, ai como eu gostaria. Puxa, mas o pensamento veio do nada, será que foi meu mesmo este pensamento? Ou foi um demônio, né? Que astuto, ele já usou a palavrinha eu na frente. Ah, eu gostaria tanto de um sorvetinho agora. Um exemplo hipotético, claro, né? Então, e aí você fica, é mesmo, né? Puxa, não tinha pensado e tal. Então você vai maquinando. Lutero falava que os pensamentos que são sugeridos nas nossas mentes, que são cochichados aqui, são como passarinhos que estão voando em volta da nossa cabeça. E a nossa cabeça tem um ninhozinho, né? Ou é um bom lugar para se fazer o ninho, segundo a ótica do passarinho, né? E aí, o passarinho resolve dar uma pousadinha aqui. Nós é que decidimos se ele vai ficar e vai fazer o ninho ou não. Quando a gente começa, como diz lá o nordestino, né? A ficar encafifando com a coisa, né? Você fica ali meditando naquilo e fala, e aí aquela verdade vai crescendo na tua mente. Às vezes nem era verdade, mas na tua mente ela vira verdade. Aí é que começa a se fazer o ninho. A Bíblia disse que muitas pessoas andam seguindo os conselhos do espírito que opera no filho da desobediência. Então o diabo não descansa, ele fica cochichando na nossa mente. Grite com ele lá. Você não pode levar desaforo para casa. O que ele está fazendo não se admite. Não tenha paciência, você já teve demais. E assim por diante, né? E aí, o filho, quando ele é um filho da desobediência, ele concorda com aquilo e ele age daquele jeito mesmo. E o diabo dá risada, né? Tá vendo? Aí, ó. Esse é meu filhão, faz tudo o que eu quero, né? O apóstolo Paulo disse que quem não é convertido faz a vontade do diabo. No versículo 3, ele fala, entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós andávamos como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Quando fala por natureza, a ideia da natureza é o seguinte: qual é a natureza da cobra? Procurar alguém e picar. Essa é a natureza da cobra, não é isso? E se aproveitar do que os outros fizeram. A cobra vive em buracos, não que ela mesma fez. Alguém fez o buraco. Ela entra no buraco, come quem está lá dentro e fez o buraco e fica nele. Certo? Então, esta é a natureza dela. Ela não consegue agir diferente. Hoje em dia eu vejo, né, pessoas falando, tem cobra de estimação. Como é que ele faz com a cobra? Põe ela para dormir na cama dele? Estou para ver alguém que faça isso. Né? Por quê? A cobra não vai levar em consideração que ele tenha qualquer amor, carinho, cuidado por ela. Ou se ele deu um ratinho para ela comer ontem. Hoje ela vai picar o dedo dele do mesmo jeito. Né? Então é um bicho que está sob a maldição. Representa o diabo mesmo. Né? Não tem essa de cobra filhote quando fica grande e lembra do dono. Ninguém vê um vídeo desse no YouTube, né? Até de leão você vê isso aí, mas de cobra não. Né? Então, irmãos, esta é a natureza dela. Qual é a natureza do ser humano? A natureza do ser humano, ele é brigão, ele é impaciente, ele é ardiloso, ele é hipócrita, né? Ele é falso. Essa é a natureza. Egoísta, não é assim? O orgulhoso. Essa é a natureza do ser humano. Inclusive, hoje em dia, né, isso aí está tão encalacrado, por assim dizer, está tão dentro de nós, que para você conseguir fazer parte de uma rodinha ali, você já tem que meio que se adequar, não é assim? Então você já estuda mais ou menos o que é que eles estão fazendo, como é que eles estão andando, o tipo de gíria que eles falam, como é que eles se comportam, e você já tenta se encaixar naquele contexto. Porque se você não se encaixar, você é o patinho feio, você está fora.
eles não vão gostar de você. Vão falar mal e você não vai continuar ali. Não é assim? É assim. Agora, essa ideia, né, do socialmente correto, que é isso, né? Não, você tem que ser igual aos outros. Se você não for igual aos outros, então você não cabe. Essa ideia, ela faz com que a pessoa continue sendo o que a Bíblia chama de filho da ira. O que é um filho da ira? Filho da ira é uma pessoa que está caminhando para receber a ira de Deus. A Bíblia fala sobre a ira de Deus no livro do Apocalipse. Se vocês abrirem lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz assim: vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. No capítulo 16, versículo 1, João diz: ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. 7 juízos terríveis, 7 pragas que vão acontecer no nosso planeta e vão cair sobre os filhos da desobediência. Então, é interessante, né? Nós, se queremos nos comportar como os outros, nós vamos estar enquadrados nesse grupinho filhos da ira. E esse grupo vai receber as pragas de Deus. Nada interessante, não é verdade? Nada interessante. Só que o apóstolo Paulo fala que Deus tomou uma iniciativa para nos tirar desta situação. Em Efésios capítulo 2, no versículo 4, abram lá, Efésios 2, versículo 4, ele diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso significa? Bom, aqui no versículo 5 disse que nós estávamos mortos, os mortos que caminham, né? Condenados à morte, sem saber disso, né? Convidando o amigo para tomar a próxima cervejinha. Só que Deus olhou para a nossa situação. Ele vê o fim desde o princípio. Ele sabia onde isso ia dar. Ele sabia que aquele que hoje diz assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros, não faço mal para ninguém. Ele sabia que esse aí ia queimar no inferno. Porque ele faz coisas erradas e nem reconhece. Isso é o pior. Aí Deus teve misericórdia. Falou: puxa, eu tenho que resolver o problema, mesmo que ele não reconheça que tem. E foi tratar o nosso câncer, mesmo a gente dizendo que não tinha nada de saúde. Como é que ele fez? Nos deu vida. Estávamos mortos, ele nos deu vida. Quando ele fala nos vivificou, é que não se usa muito esta palavra, vivificar. Mas vivificar nada mais é do que dar vida. É como se eu fosse para o cemitério, vejo lá o caixão, todo mundo chorando, e eu pego na mão do morto e falo: levanta, e o morto levanta, e abre os olhos, e acabou. Deu vida. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados. Nós estávamos mortos em desobediência, mortos nas nossas ofensas contra Deus, na transgressão dos 10 mandamentos. Porém, ali, Deus obteve o perdão. Não porque nós merecêssemos, não porque nós estivéssemos buscando. Aqui diz que nós estávamos em outra, por assim dizer, né? Pensando em qualquer outra coisa, prosperar aqui nessa vida, né? Atingir os nossos objetivos, fazer aquilo que nós gostaríamos, dar um prazerzinho para nós mesmos. Nem aí com Deus. Deus nem entrava nos nossos pensamentos, mas Ele já estava preocupado conosco.
atitude de pai. Não é verdade? E aí, Jesus sofreu o que sofreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos perdoados. Então ele põe entre parênteses o seguinte, está lá no final do versículo 5. Pela graça sois salvos. Deus fez um favor por todos nós, sem nós merecermos, e esse favor foi dado a todas as pessoas, sem exceção. Porque todos estavam na mesma. Em algum momento das nossas vidas, nós também não tínhamos Deus nos nossos pensamentos. Não era verdade? Estávamos fazendo a vontade da carne, aquilo que nós queríamos fazer, embora não agradasse a Deus. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, proveu o perdão para nós. E efetivamente deu, porque muitas vezes escuta-se assim, né? Não, Deus já fez a parte dele, agora faça a tua parte que Ele te ajudará. Mas a Bíblia mostra que Deus foi além, porque Ele diz, não, Ele nos salvou, pela graça sois salvos, né? Perdão, Ele nos vivificou, nos deu vida. Então, Ele deu. A ideia de dar é mais ou menos a seguinte, né? Eu tenho um telefone na mão aqui. Bom, esse telefone, por exemplo, eu ganhei, né? É meio antiguinho já, mas enfim, eu ganhei. Está aqui. Agora, eu posso escolher o que fazer com ele. Por enquanto, eu tenho escolhido carregá-lo comigo. Onde eu vou, ele vai. Ele vai no meu bolso, certo? Mas pode ser que, em algum momento, eu resolva deixar esse telefone. Não quero ele mais. Por qualquer razão. Achei um outro que me pareceu mais interessante. E esse fica. Então, um presente é assim. Eu carrego ele enquanto eu quero. Mas eu posso trocá-lo. Não é assim? Ah, de repente alguém me fala, olha, tem gente que está comprando telefone usado. Puxa, estou precisando de um dinheiro, é agora mesmo. Né? Vou lá e faço a troca. E é o que muita gente faz com o perdão de Deus. O diabo não é bobo, oferece umas trocas, né? É a troca do índio. Já viu a troca do índio? Dizem que o homem branco chegou aqui, os portugueses, né? Eles viram que o Brasil era rico em ouro. E aí tinha a tribo do índio, né? E todos respeitavam o pajé. Não, o pajé não, perdão, o cacique. O cacique era o líder da tribo, considerado o sábio ali, né? Entre eles e tal. E os portugueses chegavam lá, os índios se interessaram por algumas coisas que os portugueses tinham, e os portugueses olharam que os índios tinham ouro, que era muito valorizado. Então o que eles faziam? Sentavam na mesa da troca. Sentava o cacique e sentava ele lá. Daí o português, né, olhava para o cacique pegava uma pedra, pepita de ouro hiper valiosa, colocava assim na mesa de troca, né, e fazia aquela cara de bravo, assim, né, tipo, eu sou o dono da situação. E o português entrando na dele, fingindo que o cacique era mesmo o dono, né, com toda a seriedade, apresentava um espelho, punha do lado, e o cacique fazia a troca, achando que tinha feito um bom negócio, né? O cacique ia voltar para a selva, ouro estava cheio lá, para ele era mais uma pedra entre tantas, né? Mas o português sabia que quando ele voltasse para a Europa, com aquela pepita, opa, a vida dele ia ser outra, ele ia mudar, não é assim? Então, irmãos, sabe, o diabo também quer trocar o espelho pela pepita que Deus nos deu. A pepita de ouro é o sacrifício de Cristo Jesus. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O espelho são os pequenos prazeres da vida que Ele quer nos dar hoje. Sabe que eu passei a olhar, né, a casa onde eu vivi por um bom tempo. E eu começo a ver as marcas assim, né, de velhice da casa. E eu olho e falo, olha como tudo passa, né, 20 anos. Em 20 anos, aquilo que você fez estava brilhando, estava maravilhoso e lindo. Agora a madeira está apodrecendo, sinal de ferrugem em tudo que é lugar e tal, né? Quer dizer, se a pessoa quiser deixar bonito, vai ter que pagar tudo de novo. Vale a pena? Como tudo isso aqui é passageiro, não é assim? Agora, Deus oferece algo que não é passageiro. Deus oferece a vida eterna.
a eterna juventude. Nada paga isso aí. Num mundo de felicidade. Tudo isso pela graça. E mais ainda, a prova de que Ele já deu isso aí. Nós temos ela diante de nós todos os dias, em todos os momentos. Nós vamos ver isso confirmado no próximo verso. Versículo 5, 6, né? Mas eu vou ler desde o 5 só para dar continuidade. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos celestiais em Cristo Jesus. Como é que é isso? Bom, eu estava em desobediência. Ele disse que Ele me ressuscitou. Ele me colocou numa posição onde Deus olha para mim assim como olha para o anjo. Sorri para mim assim como sorri para o anjo. Na posição de Deus, acho que nós não faríamos a mesma coisa, né? Porque quando você recebe a visita de alguém bem irritante, você quer mais é que ela vá embora o quanto antes, né? Para te dar um sossego. Mas no caso de Deus não é assim. Não dá para compreender o amor de Deus. Nós podemos abrir o coração para recebê-lo, mas compreendê-lo jamais compreenderemos. Ele nos ressuscitou, nos considerou como vivos e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? A Bíblia diz que Jesus, depois que ressuscitou, foi para o céu, mas não ficou vagando nas nuvens assim, ele foi para um lugar específico. Se vocês abrirem lá em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: ora, o resumo, a suma do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Jesus mora num local chamado santuário. Ele é um edifício, prédio, com 2 cômodos. Existe um lugar chamado lugar santo e outro lugar chamado lugar santíssimo. No capítulo 9, versículos 2 e 3, a Bíblia fala que a terra tinha uma cópia dele, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santo. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimo. Jesus foi para o céu e começou a interceder por nós diante de Deus. Primeiro no lugar santo, depois no compartimento mais interior, mais de dentro, passando a cortina, ele foi para o lugar santíssimo. E lá em Efésios está dizendo que Deus nos fez assentar lá junto com Ele. Como? Agora, como se eu estou aqui na terra e Ele está lá no céu? Que negócio é esse? Que eu estou assentado lá junto com Jesus. Bom, isso se entende da seguinte forma: quem está sentado do lado do outro consegue conversar, certo? Olhe para o teu vizinho aí. Dá para conversar, não dá? Opa! Então, é isso que acontece entre Jesus e nós. Sabe aquela vozinha dizendo, não faça isso? Lembro de uma irmã testemunhar, né? Eu estava andando na pista, de repente veio uma voz que me disse, reduza, né? Reduza a velocidade. Quem foi que disse? Bom, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais junto com Jesus. E é interessante que todos ouvem a voz da consciência. O índio ouve, o chinês ouve, o japonês ouve. O indiano ouve, o africano ouve, o brasileiro ouve, o americano, o europeu e assim por diante. Todos ouvem a voz da consciência. Todos. Então, isso é a maior evidência de que Efésios fala a verdade. Ou seja, Deus de fato perdoou a todos nós na cruz do Calvário. E a prova de que Ele perdoou é que
Ele nos ressuscitou e nos levou a estarmos próximos de Jesus. E Jesus fala na nossa mente. Então, cada vez que você ouvir a voz da consciência, você pode estar seguro de que você foi perdoado. Ah, mas por que nem todos vão entrar no céu? Porque nem todos aceitam. Eu fui perdoado, mas para eu ser ressuscitado, eu tenho que escolher. Eu posso escolher andar morto. Nós acabamos de ler no início do capítulo que os filhos da desobediência andam ouvindo outra voz que também fala na consciência deles. A voz do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Certo? Eu lembro de ter visto um desenho, né, uma vez, muito tempo atrás, nem lembro de quem era, né? Que o personagem andava, aí tinha dois anjinhos, o do bem e o do mal, o diabinho, né? Cada um falava, e aí ficava aquela luta ali, né? Eles falando, na mente do personagem. Na prática, isso acontece. A questão é, quem que nós decidimos escutar? O diabinho, que não vem com um rabo e tridente, na verdade é o anjo mesmo, que era um anjo de luz, anjo caído, né? Ele vem apresentando o espelho, propondo a troca com a pepita da salvação, né? Só uma cervejinha, ó, né? Toma Andréia, desce macio e reanima, né? Eu lembro da propaganda aí, que falava assim. Ele só não conta que depois dá ressaca, né? Essa parte não está na propaganda, né? O outro lá desce redondo, ele só não conta que depois no estômago fica quadrado, né? E aí dá problema. Então, a pessoa daí depois tem cirrose, né? Eu tive parentes que tiveram cirrose hepática. Por quê? Por causa da bebida. Não existem limites mínimos para consumo. É ruim, em qualquer quantidade. Fumo, mesma coisa, né? Fumo é uma coisa que mata a pessoa. E gera tanta dependência que a pessoa não quer parar. E eu não sabia por quê. Depois eu me dei conta. Porque o fumo, ele é um tranquilizador, por assim dizer. Ou seja, a pessoa que está muito nervosa, muito estressada, ela fuma e se acalma. Por isso que ela fuma. E por isso que ela não quer parar. Porque afinal de contas ela gosta da sensação. Mas irmãos, ela mesma sabe que é um veneno. Então nós temos que cuidar, sabe? O diabo sempre está propondo trocas. Mas nós temos que valorizar aquilo que Deus fez por nós. O sacrifício de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. Isso vale ou isso não vale? Isso tem um peso, irmãos. Isso tem um valor. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, muitas vezes eu sou bastante sacudido, mas daí eu me lembro que, puxa, não vale a pena deixar as ordens de Deus de lado. Pois se eu deixar a Deus, vou para onde? Tem alegria aí fora? Me lembro de uma pessoa contar, né, do marido que a traiu. Aí na conversa deles, né, que não deve ter sido das melhores, ela fala, você pode continuar assim, mas você não vai ser feliz. Aí ele falou assim, nessa vida a gente só tem momentos de felicidade. O ímpio pode dizer isso com todas as letras, é assim mesmo. Nesta vida você só tem momentos de felicidade. É que nem o torcedor de futebol, né? Ele fica assistindo o campeonato inteiro, aí o time dele é campeão. Aí ele faz aquela festa, pula, chama os amigos, churrasco em casa, não sei o quê. Aí no outro dia sabe que vai começar tudo de novo. Tem outro campeonato, o time dele começa do zero, sabe-se lá se vai chegar em algum lugar, ou vai cair para a segunda, para a terceira, para a quarta divisão, né? Mas é um ciclo, entende? Tem muita gente que acha que a vida é isso. Mas Deus está nos ensinando pela palavra que a vida é muito mais do que isso. Aqui é só o começo da nossa existência. Porque a vida eterna está diante do Filho de Deus. Quando Jesus ressuscitou, Ele foi a prova de que nós, se falecermos, ressuscitaremos com Ele. E que alguns de nós nem falecerão.
subirão direto, sem passar pela morte. Como aconteceu com Enoque e com Elias. Agora, a escolha é nossa. Nós temos que decidir. Não podemos deixar que outros decidam por nós. O diabo também faz isso. Às vezes nos associa a pessoas que vão pressionar para que nós façamos as escolhas erradas. Nós não devemos permitir que isto aconteça. Nada é tão precioso quanto o nosso Salvador. Irmãos, aqui fica o apelo de Deus para nós. Deus quer que nós valorizemos isso que foi feito. Deus quer que realmente sejamos atraídos pelo seu Filho, que morreu na cruz do Calvário por nós. Que ao olharmos para lá, digamos, isso não foi em vão. E perseveremos em seguir os seus caminhos. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, está relatada a característica dos santos dos últimos dias. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A vitória é certa, porque assim como Deus disse que quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E quando Ele se assentou nos lugares celestiais, nós nos assentamos com Ele, é sinal de que temos afinidade com Ele. Podemos ter intimidade e podemos ter a vitória dEle. Já aconteceu com vocês de que você, quando você está na companhia de determinada pessoa, você se sente mais forte? Se sente mais forte? Quer para tomar alguma decisão, né? Quer para enfrentar uma situação? Quem já não teve essa experiência? Não, puxa, mas eu gosto de estar com fulano, quando eu estou com ele, puxa, eu me sinto mais seguro, mais forte e tal. Então, irmãos, esta relação deve existir com Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Quando estamos com Ele, tudo vai bem. E a vitória é certa. Quem gostaria hoje de dizer, Senhor, eis-me aqui, também quero andar contigo. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelas bênçãos. Pedimos que o Senhor Jesus não tenha morrido em vão por nenhum de nós. Que o seu sangue derramado também lave os nossos pecados e as nossas feridas. E que, como teu povo santo, estejamos trilhando o teu caminho. Abençoa não só os que aqui se encontram, mas também aqueles que estão longe. E que também possam, Senhor, tomar a decisão de unir-se ao povo que hoje está guardando os teus mandamentos. Venha estar conosco, nos acompanhando e fortalecendo. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você que nos assiste, se você está próximo de Curitiba, a estar nos acompanhando pessoalmente. Nossos cultos são realizados aos sábados no endereço Travessa José do Patrocínio, número 84, bairro Alto da Glória, Curitiba, Paraná. Nosso culto inicia-se sábado, 9h30 da manhã. E você que está longe, convidamos para nos acompanhar online ou pelo vídeo. As transmissões estarão disponíveis a partir de 8 horas da noite, às terças-feiras, e também sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Quero me dirigir também de forma especial a você que está convencido de que esta é a verdadeira igreja, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Você que foi tocado por Deus e quer dar o passo do batismo, quer se preparar para isso, entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br.
Vai ser um prazer para nós podermos te atender. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe, espero estarmos juntos nas outras oportunidades e que você possa continuar sendo alimentado pela palavra do Senhor. Até lá.